O estalo do tapa que Janete desferiu contra a própria mão antes de entrar no quarto de Zilá foi apenas um ensaio para o terremoto que estava prestes a devastar a mansão. Um prenúncio de que o sangue ia ferver e a máscara de santinha da irmã finalmente cairia por terra em pedaços irreconhecíveis. A traição não tinha gosto de cinzas, tinha gosto de bile, de ódio puro que subia pela garganta de Janete conforme ela olhava para os documentos plantados em sua gaveta, provas forjadas com o veneno mais letal que uma irmã poderia destilar contra a outra. Ela sabia, com a certeza absoluta de quem conhece a maldade humana em suas camadas mais profundas, que a noite não terminaria sem que os gritos ecoassem pelos corredores e sem que a reputação de Zilá fosse reduzida a pó na frente de Alaorzinho. Cada passo dado em direção ao confronto era carregado com o peso de anos de humilhação silenciosa, de engolir seco as ironias e de ver a irmã se passar por vítima enquanto movia as peças de um jogo sujo para destruí-la totalmente. Janete sentia o coração martelar contra as costelas como um animal enjaulado tentando escapar, mas não era medo, era uma fúria incandescente. Uma vontade de ver o desespero nos olhos de Zilá. Ela entrou no quarto sem bater, a porta batendo contra a parede com um estrondo que fez Zilá saltar da cama, o rosto pálido denunciando a culpa antes mesmo de a primeira palavra ser proferida. Janete não deu tempo para desculpas, não deu espaço para as mentiras habituais que saíam daquela boca de forma tão fluida. Ela jogou a pasta sobre a cama, as folhas se espalhando como confetes de um funeral iminente, e avançou sobre a irmã com o dedo em riste. O hálito quente de raiva atingindo o rosto da vilã que, por um segundo, tentou manter a pose de superioridade. O ódio no olhar de Janete era algo físico, uma lâmina afiada que cortava qualquer tentativa de diálogo civilizado, transformando o ambiente em um ringue de baixaria e verdades cuspidas. E lá, acuada como a ratazana que sempre foi por trás das roupas caras, tentou rir, uma risada nervosa seca, que só serviu para atiçar ainda mais o demônio que Janete carregava no peito naquela hora. A discussão subiu de tom em segundos com Janete berrando que sabia de cada passo, de cada centavo desviado e de como a irmã tinha coragem de incriminá-la por um crime que ela mesma cometera. A voz de Janete era um trovão, detalhando como o plano de Zilá era patético, como ela era uma sombra invejosa que nunca suportou o brilho alheio e que agora pagaria com juros e correção monetária. Zilá rebateu com agressividade, chamando a irmã de louca, de fracassada, despejando todo o recalque acumulado em décadas de convivência forçada, dizendo que Janete sempre foi o estorvo da família e que merecia apodrecer na cadeia para que ela pudesse finalmente ter a paz e a herança que lhe cabiam por direito. O que Zilá não sabia em sua arrogância cega, era que o celular de Janete estava escondido na dobra da saia, gravando cada sílaba daquela confissão involuntária. Cada confissão de culpa travestida de ataque. Janete induzia a irmã ao erro, cutucando as feridas abertas, lembrando-a de como ela sempre foi a segunda opção, a sombra amarga. Até que Zilá explodiu em uma torrente de confissões sórdidas. Ela gritou que tinha plantado as provas sim, que tinha subornado o contador e que faria tudo de novo para ver Janete rastejando no lixo. O suor de raiva escorria pela testa de Zilá, o rosto deformado pela maldade pura. Enquanto ela detalhava como pretendia usar Alaorzinho como bucha de canhão no seu plano de vingança, tratando o próprio sobrinho como uma peça descartável em seu tabuleiro de poder e ganância. Janete ouvia tudo com um sorriso macabro nos lábios, um prazer quase erótico em ver a irmã cavar a própria cova com a língua. Ela imaginava a destruição que aquelas palavras causariam na vida de todos. O choque de Alaorzinho ao descobrir que a tia que ele tanto admirava não passava de uma cobra peçonhenta pronta para dar o bote no próprio sangue. A mente de Janete voava para as consequências, antecipando o isolamento de Zilá, a perda do status, a humilhação pública que seria esfregar aquela gravação na cara de quem duvidou dela. A traição de Zilá não era apenas um ato isolado, era uma teia complexa que envolvia a dignidade da família e a segurança financeira de todos. E Janete estava ali para incendiar essa teia e ver o circo pegar fogo com a irmã dentro. A tensão no quarto era sufocante, o ar parecia saturado de ódio e ressentimento. Janete avançou mais um passo, encurralando Zilá contra a cabeceira da cama, as mãos trêmulas de vontade de esganar aquela mulher que compartilhava seu DNA mas não tinha um pingo de humanidade. Ela chamou Zilá de lixo humano, de verme que se alimenta da felicidade dos outros, e cada insulto era proferido com uma calma aterradora que gelava o sangue da outra. Zilá tentou dar um tapa em Janete, mas teve o pulso segurado com uma força descomunal, Janete apertando a carne até que as unhas deixassem marcas roxas. Um aviso físico de que o tempo de ser boazinha tinha acabado e que agora a lei era do olho por olho, dente por dente.
Enquanto a briga se intensificava, Janete pensava no estrago psicológico que Alaurzinho sofreria. O rapaz, sempre tão íntegro e apegado aos valores familiares, seria destruído ao ouvir a voz da tia confessando que o usaria para se safar de uma fraude. Mas Janete não sentia pena, sentia urgência. A verdade precisava ser um remédio amargo, uma cirurgia sem anestesia para remover o câncer que Zilá representava naquela casa. O sofrimento dele seria o preço necessário para a libertação de todos. O plano de vingança de Janete estava completo, a gravação estava segura na nuvem, e agora faltava apenas o golpe de misericórdia. O momento em que a máscara de porcelana de Zilá se estraçalharia diante do olhar de desolação de Alaurzinho. Janete saiu do quarto sob os gritos histéricos de Zilá, que ainda não tinha percebido o tamanho do buraco onde tinha se enfiado. Ela desceu as escadas com a firmeza de uma carrasca indo em direção ao cadafalso, o celular em punho como uma arma carregada. Alaurzinho estava na sala, alheio à tempestade que acabará de desabar no andar de cima, tomando um uísque para tentar relaxar do estresse dos últimos dias, sem imaginar que seu mundo estava prestes a implodir em menos de 5 minutos. Janete olhou para ele com uma mistura de compaixão e determinação implacável. Ela não disse nada inicialmente, apenas deu play no áudio, deixando que a voz estridente, carregada de malícia de Zilá preenchesse o silêncio da sala, revelando cada detalhe da armação contra Janete e o desprezo que sentia por todos eles. O rosto de Alaurzinho mudou de cor gradualmente, passando do espanto para uma palidez cadavérica conforme as palavras de Zilá golpeavam seus ouvidos. A gravação era clara, não deixava margem para dúvidas ou interpretações benevolentes. Era a confissão de um monstro. Janete assistia à reação do rapaz com o coração apertado, mas firme em seu propósito de desmascarar a cobra. Ela via a dor nos olhos dele, a desilusão de quem acaba de descobrir que viveu uma mentira a vida inteira, sendo manipulado por alguém que deveria protegê-lo. A agressividade no áudio, a forma como Zilá se referia a ele como um idiota útil, foi a gota d'água que transbordou o copo de amargura de Alaurzinho. Zilá apareceu no topo da escada, desgrenhada, os olhos injetados de raiva, pronta para continuar o embate. Mas parou subitamente ao ouvir a própria voz ecoando pela sala. O silêncio que se seguiu ao fim da gravação foi mais ensurdecedor do que qualquer grito. A vilã tentou balbuciar uma desculpa, tentou dizer que era uma montagem, que Janete a tinha provocado, mas as palavras morriam em sua boca seca. O olhar que Alaurzinho lançou para ela não era de ódio, era de nojo profundo, uma repulsa que doía mais do que qualquer bofetada. Ele se sentia sujo por ter defendido aquela mulher, por ter duvidado da integridade de Janete, e a raiva começou a emanar dele como uma onda de choque. A briga que se seguiu entre os três foi um espetáculo de horrores, uma lavagem de roupa suja que trouxe à tona podridões que estavam guardadas há décadas. Janete não se calou mais, ela jogou na cara de Zilá todas as vezes em que foi sabotada, todas as mentiras contadas para os pais, todas as rasteiras que levou enquanto tentava ser uma irmã presente. A baixaria tomou conta da mansão com xingamentos e acusações voando de um lado para o outro, enquanto Zilá, vendo-se acuada e sem saída, partiu para o ataque pessoal, ridicularizando a vida amorosa de Janete e sua suposta incapacidade de ser amada por qualquer pessoa que não fosse por interesse. A discórdia plantada por Zilá tinha florescido em um jardim de espinhos que agora a sufocavam. Janete sentia um alívio doentio em ver a irmã desmoronar, em ver a prepotência de Zilá se transformar em um choro histérico e falso que não convencia mais ninguém. A teia de tensão que Zilá construiu para prender Janete acabou servindo de forca para si mesma. Alaurzinho possesso, gritou que não queria ver a tia nunca mais, que ela estava morta para ele, e que faria questão de que a polícia recebesse aquela gravação antes do amanhecer. O mundo luxuoso de Zilá estava desabando, as joias e os vestidos caros não podiam esconder a feiura de sua alma revelada naquele áudio maldito. Janete se aproximou de Zilá, que agora estava caída no chão, soluçando dramaticamente em uma última tentativa de angariar simpatia, e sussurrou em seu ouvido que aquele era apenas o começo do seu inferno pessoal. Ela prometeu que cada lágrima que derramou injustamente seria cobrada com o isolamento total de Zilá, que ela terminaria seus dias sozinha e amargurada, colhendo cada semente de discórdia que plantou ao longo da vida. A frieza de Janete era a de quem já não tinha mais nada a perder, de quem tinha sido levada ao limite e agora retornava como um anjo vingador pronto para restaurar a ordem através do caos. A mansão que antes era um símbolo de status e poder, agora parecia um mausoléu de sonhos destruídos e laços familiares rompidos de forma irremediável.
O ódio entre as irmãs tinha atingido um patamar de não retorno, uma ferida aberta que nunca cicatrizaria, apenas infeccionaria com o passar do tempo. Janete olhou para o horizonte através da janela da sala, vendo a escuridão da noite e sabendo que, embora tivesse vencido aquela batalha e desmascarado a vilã, o preço da verdade tinha sido a destruição total da estrutura que ela chamava de família. Mas ela não se arrependia. Antes a solidão do que a convivência com um monstro. Zilá, vendo que seus truques não funcionavam mais, levantou-se com uma dignidade fingida, limpando o rastro de rímel que escorria pelo rosto, e lançou um último olhar de puro veneno para Janete. Ela não pediu perdão, ela não mostrou remorso. Pelo contrário, sua mente já começava a trabalhar em uma forma de dar o troco, de destruir a gravação ou de desacreditar Janete de uma forma ainda mais cruel. A guerra entre as duas estava longe de terminar. Ela apenas tinha mudado de fase, tornando-se mais aberta, mais agressiva e infinitamente mais perigosa. O sangue que corria nas veias das duas era o mesmo, mas o ódio que as separava era um oceano de fogo impossível de atravessar. Alaurzinho, em um estado de choque catatônico, pegou o celular de Janete e saiu de casa, batendo a porta com uma violência que fez os cristais da cristaleira tremerem. Ele precisava de ar, precisava de distância daquele ninho de cobras que tinha se tornado seu lar. Janete e Zilá ficaram sozinhas na sala, o silêncio sendo cortado apenas pela respiração pesada de ambas. O embate direto tinha deixado cicatrizes expostas, e o ar ainda vibrava com a energia negativa das palavras trocadas. Zilá, com um sorriso de escárnio que desafiava a própria desgraça, olhou para a irmã e disse que ela poderia ter vencido o round, mas que a vida de Janete ainda seria um inferno enquanto ela respirasse. A ameaça pairou no ar como uma névoa tóxica. Janete sabia que Zilá era capaz de tudo, que uma mulher ferida em seu orgulho e desmascarada em sua podridão era mais perigosa do que qualquer animal acuado. O plano de vingança que Janete executou com tanta maestria poderia se tornar seu próprio túmulo se ela baixasse a guarda por um segundo sequer. Mas ela estava pronta. O ódio que antes a consumia agora a fortalecia, transformando-a em uma estrategista tão implacável quanto a própria irmã. A batalha final estava desenhada no tapete caro da sala, e nenhuma das duas sairia ilesa daquele massacre emocional que estava apenas começando. O que Janete fará agora que tem o poder de colocar a própria irmã atrás das grades, ou será que o amor distorcido pelo sangue falará mais alto no último segundo? Zilá terá um trunfo escondido capaz de anular a gravação e virar o jogo contra Janete de uma forma que ninguém espera? Até onde vai a sede de vingança de uma mulher que foi humilhada a vida inteira por quem deveria amá-la? E qual será o próximo passo de Alaurzinho nesse tabuleiro de traições onde ninguém é verdadeiramente inocente?